Muito bem, sejam todos bem-vindos para a nossa segunda aula de revisão para o nosso pré-ENEM. Lembrando que nós vamos dar continuidade ao assunto do movimento retilíneo uniformemente variado, que nós vimos na primeira aula, e também do MRU, no movimento retilíneo uniforme. Só que agora nós vamos nos aprofundar no nosso conteúdo. Nós vamos ver a partir de agora o lançamento oblíquo dentro desse conteúdo. O que seria então o nosso lançamento oblíquo? Bem, a definição diz o seguinte: é um movimento composto de um movimento uniforme na direção horizontal e de um movimento acelerado na vertical. Esses movimentos ocorrem de forma simultânea, pessoal. Interessante, né? Então, o nosso primeiro conteúdo que nós vimos na aula 1 vai estar presente agora na nossa aula 2, no lançamento oblíquo. Então é importante a gente darmos atenção a esse ponto, que é justamente, né, o movimento tanto de subida como o movimento de descida dos corpos. Então é isso que nós vamos ver a partir de agora. Um outro ponto que a gente precisa dar atenção ou definição nesse assunto é que no lançamento oblíquo é um movimento bidimensional, usado justamente para descrever as trajetórias parabólicas, né, feitas por corpos lançados com ângulos diferentes de 0 ou 90 graus. Isso em relação sempre às superfícies horizontais. O que a gente pode entender disso? Nós podemos entender que esse movimento trata-se, né, de um movimento composto, porque ele vai ter movimento tanto na direção horizontal, que vai descrever um movimento uniforme, um movimento MRU, enquanto que na vertical ele vai descrever um movimento de lançamento, tanto na subida do corpo como também na sua queda, que nós também chamamos de movimento de queda livre, né, durante a sua descida. Então, por isso que ele é considerado um movimento bidimensional. A gente vai sempre considerar, pessoal, não esqueçam, o movimento tanto na direção horizontal como também na vertical. Para a gente entender essa definição, nós temos aqui esse gráfico. Ó. Esse gráfico mostra justamente que o nosso eixo Y, né, e o nosso eixo X. Note que um corpo vai ser lançado a partir do marco zero ali, da posição inicial. Ele vai chegar num ponto alto, né, na sua altura máxima, e depois ele vai começar a descer. Note que no eixo X ele vai chegar numa altura máxima, né, vai ter um movimento de subida e depois um movimento de descida. Mas se você for lá para o eixo X, ele também vai descrever um movimento. Ele vai sair da posição zero até chegar numa posição final. Note que as velocidades ali que nós temos em relação ao ângulo sempre vai relacionar, pessoal, com o teorema de Pitágoras, né? Você tem ali dois componentes, um na horizontal e o outro na vertical, e o outro componente que aparece ali é possível nós encontrarmos usando o teorema de Pitágoras, que nós usamos muito, né, lá no conteúdo também de matemática. E nós vamos trazer esse teorema de Pitágoras também para o nosso conteúdo, né, no lançamento oblíquo. Então esse gráfico nos ajuda a entender justamente isso. Outro ponto que a gente tem que lembrar, que durante a subida do projétil é sempre contra a ação da gravidade. Lembram? A gravidade, ele sempre está orientado para baixo, a força, né, atua para baixo. Então quando a gente joga um objeto para cima, ele está indo contra a ação da gravidade. Portanto, a gente diz que esse movimento é uniformemente retardado. Por quê? Porque a aceleração vai diminuindo até ele chegar a uma velocidade igual a zero na altura máxima. Já durante a descida, como o movimento agora está a favor da gravidade, ele é uniformemente acelerado. Então a aceleração vai aumentando. Além disso, os tempos de subida e de descida, eles sempre são iguais para esse tipo de lançamento. Então, se ele gastou 5 segundos para subir, ele vai gastar mais 5 segundos para descer. O tempo total, então, desse movimento vai ser de 10 segundos. Então, não esqueça desses dois detalhes, tá certo? Movimento de subida, ação, movimento uniformemente retardado.
Já o de descida, movimento uniformemente acelerado. Um porque está contra a gravidade e o outro está a favor da gravidade. Dando continuidade, nós vamos ver agora também que para calcularmos separadamente esses componentes, tanto no eixo X como no eixo Y, a gente precisa fazer uma projeção, então, dessas velocidades, conforme nós vimos lá no gráfico. Vocês viram que ele sempre associa com um ângulo, não é isso? Então, para a gente achar a nossa componente no eixo X, a velocidade no eixo X, o que nós vamos utilizar? Nós vamos pegar a velocidade inicial vezes o cosseno do ângulo. Vocês viram lá no gráfico que ele forma sempre, né, um triângulo. Lembrando que o triângulo, né, nós usamos tanto o cosseno como o seno para achar então ali as componentes. No eixo X, lembre-se, nós vamos usar o cosseno. No eixo Y, vocês vão utilizar o seno. Note que a fórmula é a mesma, né? Só mudou ali os nomes, né? Vx, cosseno, Vy, o seno. Então, nós vamos usar essas duas equações para a gente poder achar as componentes, tanto no eixo X como no eixo Y. Certo? Então, qual vai ser o alcance máximo no lançamento oblíquo? Ou a altura máxima que ele vai também utilizar? Lembrando, pessoal, que no lançamento oblíquo, ele também utiliza as mesmas funções horárias, tanto do MRU como do MRUV. Mas a gente pode simplificar essas funções. Por exemplo, para a gente achar a altura máxima, vocês vão utilizar essa equação que nós estamos vendo aí. A altura máxima é igual à velocidade inicial vezes o seno do ângulo ao quadrado dividido para 2 vezes g. Lembrando que o nosso g é a aceleração da gravidade. Geralmente, pessoal, nas equações, nas questões que a gente vê tanto no Enem, nos livros, ele sempre arredonda esse valor de 9,8 para 10 metros por segundo ao quadrado. Então, essa equação aí facilita a nossa vida, porque a gente não vai precisar usar todas aquelas funções horárias para a gente poder achar a altura máxima. Já o alcance horizontal, né, a distância máxima que ele vai alcançar na horizontal, vocês podem utilizar essa outra equação. A igual de V0, a velocidade inicial, vezes o tempo, vezes o cosseno do ângulo. O A vai representar aqui o nosso alcance horizontal, correto? Então, lembre-se dessas duas equações que vai nos salvar muito nas questões de lançamento oblíquo, que nós vamos tanto achar a altura máxima como o alcance horizontal. E o tempo? Bem, o tempo a gente pode achar por essa equação também bem fácil, ó. Velocidade inicial dividido para a aceleração da gravidade, para o g. Lembrando que nós vimos que o tempo de subida é o mesmo tempo de descida. Então, se você achou um tempo, então automaticamente você já tem a outra resposta também. Não precisa bater cabeça fazendo outros cálculos, usando outras funções para achar o tempo desse movimento. Correto? Ok até aqui? Muito bem. Dando continuidade, nós vamos ver agora um pequeno resumo do lançamento oblíquo. Primeiro ponto que vocês não podem esquecer. O lançamento oblíquo é um movimento bidimensional. Então não esqueça disso, pessoal. Ele vai envolver dois movimentos, né? Ele é composto de um movimento uniforme na direção horizontal e de um movimento uniformemente variado na direção vertical. Por isso que nós dizemos que ele é um movimento bidimensional. Segundo ponto que vocês não podem esquecer. As componentes da velocidade inicial do projétil podem ser calculadas por meio do seno e do cosseno, do ângulo formado pelo vetor velocidade e a direção horizontal. Então, nós vimos aquelas duas equações, né? No Vx, vocês vão usar a velocidade inicial vezes o cosseno. Já o Vy, vocês vão usar o seno, né? Velocidade inicial vezes o seno do ângulo. Então, esses dois pontos vão nos auxiliar e muito, né, para a gente responder algumas questões. Lembrando que no Enem, pessoal, ele nem sempre cobra os cálculos para nós, né?
às vezes ele cobra um entendimento, um conceito, uma interpretação de um gráfico para podermos saber a resposta. Um terceiro ponto que a gente não precisa esquecer, a gente precisa sempre lembrar, que é justamente o ângulo. O ângulo que favorece a distância máxima horizontal percorrida pelo projétil é um ângulo de 45 graus. Interessante esse ponto. Nas Olimpíadas Brasileiras, por exemplo, de lançamento de foguetes que nós temos, do OBA, né, de astronomia, lá os alunos procuram lançar o foguete a distância maior. Então, qual é o ângulo que a gente vai usar lá? Justamente, né, o cano que a gente vai colocar para lançar o nosso foguete. Então, o ângulo é de 45 graus. Se a gente colocar um ângulo menor de 45, um ângulo maior de 45, o alcance máximo não será esse. Ele não vai alcançar o alcance máximo, certo? Então, lembre-se desse ângulo. 45 graus é o ângulo que nós vamos utilizar para achar a distância máxima. Também um quarto ponto. No lançamento oblíquo, os tempos de queda e de subida são sempre iguais. Então isso aí não tem erro, né? No lançamento oblíquo, lembre-se, tempo de queda, tempo de subida vão ser sempre iguais. E um quinto e último ponto, pessoal. No ponto de altura máxima, a velocidade vertical do projétil é nula. Já que ele está subindo contra a gravidade, a tendência é a velocidade diminuir até chegar a zero. E quando chegar a zero, ele alcançou a altura máxima então, certo? Então esse é o ponto também que vocês não podem esquecer da revisão aqui do lançamento oblíquo. Esses 5 pontos vão nos auxiliar para responder as questões no Enem e também nas questões que nós encontramos nos livros de física. Vamos lá então para a nossa revisão das questões que caem no Enem. Vamos ver aqui uma. O Enem de 2021. No Enem de 2021 caiu essa questão com essa figura aqui, ó. A figura foi extraída de um antigo jogo para computadores, chamado Bang Bang. O que a gente vê aqui nessa gravura? Além dos 2 canhões, né, o canhão A e B, nós temos aqui alguns dados, né? Temos ali o G, aceleração da gravidade, apontando sempre para baixo. Nós temos a altura ali de um ponto P em relação ali à montanha, né, a linha tracejada de 10 metros. Nós temos ali também a linha tracejada lá embaixo, com a altura ali da primeira superfície onde está o canhão A de 35 metros. E o alcance ali, né, entre eles, né, do ponto A até o ponto B, a distância entre eles é 120 metros. Tanto o canhão A como o canhão B estão numa posição com ângulo θ ali, né, que nós não sabemos que ângulo é esse ainda, certo? Então essa era a gravura que nós tínhamos aí na questão de 2021. Vamos ler a questão, o que ela diz para nós? Diz assim: no jogo, 2 competidores controlam os canhões A e B, disparando balas alternadamente, com o objetivo de atingir o canhão do adversário. Para isso, atribui valores estimados para o módulo da velocidade inicial de disparo e para o ângulo de disparo, que é o ângulo θ. Em determinado momento de uma partida, o competidor B deve disparar. Ele sabe que a bala disparada anteriormente foi com ângulo de 53 graus. Ele passou de forma tangencial o ponto P. No jogo, a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo, então ele já arredondou o valor aí para nós. Ele considera o seno de 53 graus igual a 0,8 e o cosseno de 53 graus a 0,6. E ele pede para a gente desprezar a ação aqui das forças dissipativas. O que ele pede aqui então na questão aqui, depois que ele deu esses dados, ele diz o seguinte: com base nas distâncias dadas e mantendo o último ângulo de disparo, qual deveria ser aproximadamente o menor valor da velocidade inicial que permitiria ao disparo efetuado pelo canhão B atingir o canhão A? Um pouquinho grande, né, a leitura dessa questão, mas ela é de lançamento oblíquo, né? Ele está pedindo aqui para nós a velocidade do projétil que sai do canhão B para poder atingir o canhão A.
As alternativas que ele dá aqui para nós, né, de 30, 35, 40, 45 e 50 metros por segundo. Como é que nós vamos resolver essa questão? Vamos lá para a resolução? A gente vai começar a resolver essa questão, pessoal, utilizando justamente, entendendo aqui o desenho que ele deu para nós. Então, esse é o desenho que a gente extrai o gráfico que a gente extrai da primeira gravura do texto. Nós temos aqui, então, o gráfico no eixo X e Y. Nós temos a distância, o alcance máximo aí de 120 metros, certo? Nós temos a altura que ele vai ter que atingir ali, que é de 35 metros. Ele sai do solo até chegar a uma altura de 35 metros. E é claro que no meio do percurso ali ele chega também numa altura máxima, né? E começa a descer. Entendido aqui esse gráfico? Esse gráfico foi tirado do desenho da questão. A gente tem esses dados lá no desenho que ele deu para nós, certo? Próximo ponto para a gente poder resolver a questão. Lembram que a gente tem movimento aqui em duas direções, certo? Direção 1 na direção horizontal e na segunda direção vertical. Vamos aqui na direção horizontal, pessoal. Na direção horizontal, nós vamos achar aqui, utilizar a fórmula da velocidade média, mas utilizando aqui no componente x. Então, o que nós vamos escrever? Que ΔSx é igual à velocidade inicial de x, no ponto x, vezes t. Qual é o alcance máximo que nós temos? 120. Então, vamos substituir ali o 120 no lugar do ΔS. Qual é o ângulo que nós temos ali? 53 graus. Lembram como é que a gente calcula, né, a componente no eixo x? É velocidade inicial vezes cosseno do ângulo, certo? E a questão deu um ângulo para nós de 53 graus. Então, vamos tirar ali o V0x, velocidade inicial, substituir por V0 vezes cosseno do ângulo de 53 graus. Vamos fazer a substituição? Na questão ele falou para nós que o cosseno de 53 graus equivale a 0,6. Fazendo ali a substituição, nós vamos ter que 0,6 vezes V0 vezes t. Como 0,6 está multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo. E nós temos ali duas variáveis, né? V0 e t. Vamos deixá-los aí, correto? Já que a gente não tem um tempo. Então, como é que a gente vai escrever essa questão, essa equação? Vai ficar assim, ó. V0 vezes o tempo igual a 120 dividido para 0,6. Fazendo a divisão, nós temos que V0 vezes t é igual a 200. Anotem essa primeiro resultado que nós temos aqui na direção horizontal. V0 vezes t é igual a 200. Certo? Vamos para o segundo movimento, na direção vertical. Fazendo também ali, pegando a nossa função horária, né, da posição, que é a nossa função do segundo grau, vamos fazer aqui a substituição também, ó. Agora nós vamos achar no componente y, que é na vertical. Então, ΔSy é igual a V0 mais V0y vezes t, menos g dividido para 2 vezes t ao quadrado. Por que ficou negativo ali, pessoal? Menos g. Lembrando que um projeto está sendo lançado de baixo para cima. Então, ele está indo contra a gravidade. Por isso que o sinal ficou negativo ali. Lembra da altura que nós vimos ali no desenho, no gráfico? A altura é 35 metros. Então, vamos substituir ali no ΔSy. Como é que a gente calcula, pessoal, V0y, a componente y? Não é V0 vezes o seno? Então, está ali, ó, V0 vezes seno de 53 graus vezes t. Lembrando que o projeto está em repouso, então a velocidade inicial dele é 0. Então, ficou 0 mais V0 vezes seno do ângulo, 53 graus vezes o t. O g, quanto é que vale na questão que ele deu? 10, isso mesmo, 10. Quanto é 10 dividido para 2? 5. Então, ficou menos 5 vezes t ao quadrado. Fazendo a substituição agora, pessoal, do seno de 53 graus, que vale 0,8, a nossa equação vai ficar dessa forma, ó, 35 igual a 0,8 vezes V0 vezes t, menos 5t ao quadrado.
Essa é a nossa segunda equação. Anotem aí, ó. 35 igual a 0,8 vezes V0 vezes t, menos 5t ao quadrado. Nós temos aí três variáveis, né? V0, tem t e t ao quadrado. Por isso que ela termina aí. O que nós vamos fazer a partir de agora? Nós vamos fazer uma substituição. Nós vamos substituir a equação 1 na equação 2. Isso mesmo. Olha que coisa legal. Nós vamos fazer essa substituição. Lembre que o V0 vezes t vale 200. Então a gente coloca ali na segunda equação esse dado. E como é que vai ficar a nossa segunda equação? Vai ficar assim, ó. 35 igual a 200 vezes 0,8 menos 5t ao quadrado. Agora dá para a gente resolver, não dá? Vamos passar aqui, vamos fazer a multiplicação, né, de 200 vezes 0,8, que é igual a 160. Vamos fazer a subtração com 35 e depois dividir por 5. Muito bem, agora nós vamos fazer a substituição da primeira equação na segunda equação. Então nós vamos substituir ali o V0 vezes t por 200. Então a nossa segunda equação vai ficar assim, pessoal. 35 igual a 200 vezes 0,8 menos 5t ao quadrado. Lembrando que agora vamos fazer a multiplicação, né? 200 vezes 0,8 dá 160. O 35 vai passar para o outro lado subtraindo, então vai ficar 125. E o nosso 5 que está multiplicando vai passar dividindo. Então vai ficar t ao quadrado igual a 125 dividido para 5, que vai dar raiz quadrada de 25. E nós achamos aqui o tempo. T é igual a 5 segundos. Com esse valor agora do tempo, a gente pode tanto substituir na primeira equação como na segunda. Mas vamos substituir na primeira, que é mais fácil para acharmos a velocidade inicial. Então vai ficar V0 vezes t igual a 200. Quanto é que vale o t que nós achamos agora há pouco? 5 segundos. Então V0 vezes 5 igual a 200. Vamos passar o 5 dividindo e nós encontramos a velocidade inicial. 200 dividido para 5 é 40 metros por segundo. Qual a alternativa que nós vamos marcar nessa questão? Letra C. A velocidade inicial do projétil, né, do canhão B para atingir o canhão A tem que ser de 40 metros por segundo. Certo? Então, tranquilo nessa questão, fazendo aí a substituição, nós encontramos a resposta. Vamos para a nossa segunda questão, então. O Enem de 2020 agora, ó. Em 20 de julho de 1969, Neil Armstrong tornou-se o primeiro homem a pisar na superfície da Lua. Ele foi seguido por Edwin Aldrin, ambos da missão Apollo 11. Eles e os astronautas que o seguiram experimentaram a ausência de atmosfera e estavam sujeitos a diferenças gravitacionais. A aceleração da gravidade na Lua, nota esse detalhe, pessoal, tem 1/6 do valor da Terra. Então esse é o valor da gravidade na Lua, 1/6 do valor da Terra. Em relação às condições na Terra, um salto oblíquo na superfície da Lua teria um alcance, entenderam a pergunta, né? Aqui na Terra, quando a gente dá um salto, será totalmente diferente de um salto que vai ser dado lá na Lua. Por quê? Porque a gravidade lá na Lua, conforme nós vimos no texto, é 1/6 menor que a gravidade da Terra. Vamos aqui às alternativas. Letra A. Vai ser menor, pois a força normal com o solo é menor. Não, tá errado, né, pessoal? Não tem como ser menor, certo? A gente viu que a gravidade na Lua é menor, mas o salto não vai ser menor. Isso quer dizer, então, que a gente já pode também eliminar a letra B, né? Menor, pois a altura do salto seria maior. Então, está se contradizendo aí a letra B. A letra C, igual, pois o impulso aplicado pelo astronauta é o mesmo. Apesar do impulso ser o mesmo, pessoal, mas ele não vai ser igual, porque a gravidade na Lua é menor. Então, sobre a alternativa D e E, o que diz a letra D? Maior, pois a aceleração da gravidade é 6 vezes menor. Olha aí, pessoal. Maior, pois a aceleração da gravidade é 6 vezes menor. É a alternativa que combinou lá com a leitura do texto, certo?
Na letra E diz o quê? Maior, pois na ausência de atmosfera não há resistência do ar. Mas nós vimos no texto que tem gravidade, só que a gravidade na Lua é menor. Então a alternativa para nós marcarmos aí é a letra D. Notaram, pessoal, que nessa questão do Enem não precisou fazermos nada de cálculo. Apenas aqui a interpretação correta do texto, saber o que ele estava pedindo para a gente poder marcar a resposta. Ok? Nenhuma dificuldade, né, pessoal? Tranquilo aí então para nós. Essa revisão então de lançamento oblíquo, né, que nós temos aqui para revisar para vocês aqui no nosso Pré-ENEM. Aqui estão os links para você saber mais, tá? Assim como na primeira aula, nós temos aqui um link de um simulador, pessoal. Entre lá, tá? No PhET Simulation. Nós temos simuladores lá para simular o movimento uniformemente variado, o movimento também retilíneo, lançamentos oblíquos, tá? Coloquei os links aqui também para vocês encontrarem essas questões que nós revisamos. E não esqueçam, tá? Acesse lá o nosso site, o educ.ce, que vocês vão encontrar todas essas nossas aulas, tá? Exercícios também que vocês vão ter acesso, além dessas questões que nós colocamos aqui para vocês. Temos sites lá com outras questões. E não esqueçam, tá? Essa frase também de Albert Einstein. O único homem que está isento de erros é aquele que não arrisca acertar. Então arrisquem, estudem, tá? Tentem fazer essas questões que vocês vão conseguir. Então acesse o nosso site, vocês vão encontrar mais exercícios, vão encontrar mais questões de revisão para o Pré-ENEM e também vocês vão encontrar as nossas videoaulas. Ok, pessoal? Então queremos agradecer mais uma vez por vocês estarem assistindo a nossa segunda aula e até a próxima aula do nosso Pré-ENEM de Física.